paz do Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, ainda de pé. Quero pedir para você acompanhar comigo. Eu vou ler um versículo só da Bíblia. Está lá em Gênesis. Vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de ministrações em cima do livro de Gênesis. Queremos dissecar um pouco o livro de Gênesis. Está lá no capítulo número 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis, versículo 20. Versículo 20. Os irmãos de José, deixa eu contextualizar isso. Haviam encontrado José já como o principal governante do Egito. Então estavam preocupados e o pai morreu. Até o pai morrer, eles sabiam que eles tinham um amparo do pai Jacó. E de repente eles têm que encarar a situação de que sem o pai, chegou o dia da vingança para José. Eles haviam desprezado José, eles haviam colocado José numa cisterna, eles tinham vendido José para os ismaelitas. José foi parar na casa do Potifar, a mulher do Potifar atentou contra ele, José foi para a cadeia, José profetizou, saiu da cadeia. Faraó recebeu uma profecia, uma interpretação do sonho dele, e ele foi colocado como governante, e fez isso com muita qualidade, com muita eficiência, com muita negligência. E então eles estavam diante de uma situação, depois de ir e voltarem 2 vezes da terra de Canaã para o Egito buscar comida, porque estavam com fome. Criou-se uma dependência dele, e agora o pai morreu. E então o pai morreu, e eles estão dizendo para ele: olha, José, você precisa nos perdoar, a gente errou contigo. E o José embaixo da nuvem de glória, diga comigo, nuvem de glória. Embaixo da nuvem de glória, José responde para eles. Vamos ver aqui na versão que está ali. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você pode repetir comigo? Diga, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Pode descansar. A vida de muitos. Senhor, nós oramos nesse momento, para que a Tua glória possa se manifestar nesse lugar. Doce Espírito Santo, que não seja a minha voz, que não seja a minha palavra, mas seja Teu Espírito que se mova nesse lugar, no espírito de cada pessoa que está nesse ambiente. Cerca esse lugar com lavaredas de fogo, cobre esse lugar com o Teu manto de zelo. Não permita que qualquer tentativa de Satanás possa distrair pessoas desse lugar. Pelo contrário, que o Teu amor derrame Tua glória nesse lugar, e haja uma revelação sobrenatural para cada pessoa que veio essa noite, e eles possam sair daqui acrescidos, Pai, da Tua glória, acrescidos do Teu amor, acrescidos do entendimento. Eles possam sair daqui, Pai, conhecedores do processo que estão vivendo, Pai, em sua vida como cristãos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Tenho certeza que muitos que estão aqui estavam aqui conosco até 2 da manhã, devem estar cansados, né? Não é para menos, mas foi linda a nossa vigília ontem à noite. Se você não veio, eu lamento por você. Desceu uma glória do Senhor nesse lugar. Foi tremendo o que Deus fez aqui. Havia uma hora que a gente só via gente caída aqui, a gente só via gente sendo curada, gente sendo transformada. Pessoas entenderam processos ontem à noite, diferente do que eu quero falar para você agora, mas pessoas entenderam porque é que estão vivendo situações de aflições nesse momento. Pessoas entenderam da semente que plantaram e como interromper esse plantio da maldade e de repente, a partir de agora, ter uma vida realmente tranquila. Aprenderam com a palavra. Achei muito chato até a palavra, muito longo o sermão do pastor, mas tem que fazer autocrítica, né? Mas independente disso,
Independente disso, a gente entendeu que a gente tem uma colheita para fazer. Você tem uma colheita para fazer. Diga comigo, eu tenho uma colheita para fazer. E foi exatamente em cima dessa palavra de eu tenho uma colheita para fazer, que veio, bom, mas então qual é o processo que eu estou vivendo nisso? E então me veio essa palavra do José. José diz, havia propósitos claros na vida dele. Mas se você pensar comigo, o menino nasce como filho privilegiado do Jacó, e de repente ele é desprezado porque ele ganhou o manto mais lindo, ele ganhou aquela capa toda colorida, né? Existe até na internet, muito antigo, coisa de 40 anos atrás, um musical sobre o José, que eu amo olhar porque é do meu tempo, né? Eu pego o meu pendrive antigo lá, né? Mas José tinha razões inúmeras, diga comigo, inúmeras, para desistir. Muitos cristãos de nós estamos vivendo processos, diga comigo, processos, mas não entendemos o processo que estamos vivendo, nós não entendemos a situação que estamos criando, e nós não conseguimos nos posicionar como cristãos, olhando para a eternidade e cumprindo o propósito, olhando para a eternidade e cumprindo o propósito. Ou seja, eu tenho certeza, nem mesmo José entendia. Ele teve lá 2 sonhos, e um dos sonhos dizia que o pai, a mãe e os irmãos iriam se curvar diante dele. No outro também, a simbologia era o mesmo, de tal maneira que quando eles puderam, os irmãos com ciúmes dele, falaram, sabe de uma coisa? Nós vamos pegar esse cara. Então quando ele decide obedecer o pai dele fala, olha filho, eu preciso que você leve alimentos e que vá saber dos seus irmãos. Eles estão tanto tempo fora pastoreando. Jacó, como você sabe, é um homem que passou por uma crise toda de enganação e de repente se transformou num cara extremamente próspero. E nessa prosperidade ele tinha muitos rebanhos e os filhos estavam cuidando de seus rebanhos, que era realmente a moeda daquela época. E no cuidar dos seus rebanhos, eles foram para muito longe. E então o pai chama José e fala, José, eu preciso que você vá ver onde eles estão. E de repente, passado alguns dias, ele encontra um forasteiro, e ele está sobre agora quando eu estava cantando aqui, me veio bem claro isso. Ele não estava com medo do deserto, porque ele estava sob a nuvem da glória. Ele estava na glória. E ele então sai, abençoado pelo pai dele, e não sem antes responder para o pai. Eu queria que você colocasse aí Gênesis 37, 13, que essa é a primeira condição para o cristão entender que ele está vivendo num processo. Diga comigo, viver num processo é obedecer. Não há como você viver processos, você ser um cristão de verdade, se você e eu não obedecermos. Não quero essa noite ser longo e não vou me deter. Você sabe muito bem o que é obedecer a palavra, o que é obedecer ao princípio, o que é obedecer aos fundamentos. Você precisa mergulhar nisso. Por isso você vem para a igreja toda semana, todo dia, se possível. Você precisa estar embaixo da glória. Você escutou a canção que a gente cantou? Quem está embaixo da glória não precisa se preocupar, só obedece. E olha o que ele disse. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Eu gosto mais da minha versão. A minha versão fala assim, eis-me aqui. Veja se tem outra versão aí, na RA, por exemplo. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eu vou, no capítulo 37, nossa, já estava lá atrás, 37, aqui, ele fala assim, no versículo 13, disse Israel a José, não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui.
Esse é um posicionamento de coração. Esse é um posicionamento de quem está entendendo processos. Diga comigo, eu preciso viver os processos de Deus para que eu possa estar embaixo da glória e então desfrutar de todas as promessas bíblicas para a minha vida. Eis porque muitos de nós, irmãos queridos, não conseguimos entender e vivemos uma vida medíocre do Evangelho, porque nós não conseguimos dizer para Deus, eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui. E olha só, põe aí Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Vamos definir o que é esse eis-me aqui. Como Deus fala isso com a gente. Está lá, ó. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Vamos até o 7. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não se preocupe com os outros. Descansa no Senhor. Diga comigo, descansa no Senhor. Diga mais, entrega o teu caminho. Agora olha para quem está do teu lado e diga assim, entrega teu caminho para ele. Entrega teu caminho. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Você precisa entender isso. Olha, você precisa entender. Ah, pastor José era um homem abençoado. Ele foi muito abençoado. Ele gerenciou as economias do capitão da guarda Potifar. E diz a palavra que quando ele estava gerenciando, o cara prosperou abundantemente. Havia uma unção, uma graça de Deus. Eu também quero para mim. Quem não quer? Quem quer uma unção de administrar suas finanças e ver a coisa prosperar dia a dia? Você quer? Levanta a sua mão. Diga, eu também quero. Eu também quero, Deus. Essa unção para a minha vida. Então, você quer a unção de José? Claro que sim. Aí José vai para a cadeia. Motivo para dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Esse Deus que se lasque. Não estou nem aí com esse Deus. Ao contrário, o que ele se transforma? Ele se transforma no principal homem. Os caras entregam a chave da cadeia para ele. Está lá na Bíblia. Entregam a chave da cadeia e ele começa então a administrar. E daí tem lá um copeiro e tem lá um padeiro. E eles sonham e eles perguntam para ele o que vai acontecer. E ele fala para o padeiro, você 3 dias você vai ser enforcado. E porque eu sonhei que eu espremo uma uva dentro do copo, e daí eu dou para o faraó tomar. Exatamente, o faraó vai te restituir o cargo de ser o copeiro dele. Mas por favor, olha a humildade do cara. O cara conta o que vai acontecer, e humildemente, diga comigo, humildemente, ele fala, escute, não esquece de mim. Não esquece de mim. Me ajuda aí, tá? Não esquece de mim. E o que acontece? Passam-se 2 anos. E José está lá, perseverando. Por quê? Porque ele estava vivendo um propósito. Diga comigo, vivendo um propósito. Você precisa entender isso. Isso tem que falar no teu coração. Qual é a tua vida de processos? Qual é o processo de cristão que você está vivendo, que vai te levar numa caminhada que vai chegar ao propósito de Deus e não o teu? Qual é o propósito que Deus te trouxe para essa terra? Tem mais. José chega na frente do faraó. O faraó conta a história das 7 espigas de trigo, que uma espiga come a outra. Conta a história das vacas, que uma vaca compra a outra. Ele fala, olha aqui, 7 anos de fome, 7 anos de abundância, depois fome. O faraó fica encantado com a decisão dele. E então Deus começa a elevar José. Escute comigo. Passaram-se 13 anos. 13 anos. Diga comigo, 13 anos.
O que nós queremos nos nossos processos? Olha, pastor, eu vim, ontem à noite eu estava no seu culto, e o senhor profetizou que eu ia ter uma unção de prosperidade. Mas hoje de manhã, fui olhar na caixa postal do correio, só veio o título para pagar. Não chegou nenhuma oferta para mim. Não é assim que a gente pensa? A gente quer para ontem. A gente quer para agora. A gente quer para agora. Diga assim comigo, não é assim. Os planos de Deus são maiores que os meus. A soberania de Deus é maior que a minha. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Se a soberania de Deus é maior que a tua, é maior que a minha, então nós podemos descansar em Deus e fazer o quê? Quando você obedece, quando você diz, eis-me aqui, a responsabilidade é de quem? O pastor Gustavo tem uma empresa, lá atrás tem um motorista dele, estão vendo aí. Se ele manda um motorista para Blumenau, a responsabilidade é você que me mandou para Blumenau. Aqui estava o Leonardo, que é o gerente da empresa dele. Se ele fala para o Leonardo, demita, contrate, a responsabilidade de quem? De quem manda. Pague agora. Assim é com Deus. Nós não queremos ter essa dependência de Deus, mas essa dependência é gostosa, ela é construtiva, ela é o processo. Diga comigo, a dependência é um processo. Faz parte do processo. Aí o cara ganha a nação inteira para governar, e governa muito bem. E aí chega o tempo de ele ser visitado pelos seus irmãos. Então você pode acompanhar lá nos capítulos 38, 40, 41, você vai acompanhar como ele viveu esse drama de ver os irmãos e não ser identificado de tão diferente que ele estava, de tão governante, cheio com aquelas coisas. Eu posso imaginar, a gente já esteve lá no Egito, então a gente vê aquelas coisas, como é que os caras eram, a gente vê aquelas múmias, né? Como é que eram os faraós, governantes que foram encontrados no Vale dos Reis lá. Provavelmente ele estava tão diferente que os irmãos não o reconheceram. Ele reconheceu, mas ele não falou. Por quê? Porque ele estava embaixo da nuvem da glória de Deus. Ele falou assim, eu sei também calar minha boca, eu sei chegar a falar as coisas na hora certa, eu sei falar as coisas com doçura, pode deixar. Você está entendendo o processo do cristão? Está entendendo? Esse processo que ele está vivendo, deixa para ele uma herança para as gerações futuras. Quem não quer ter uma glória dessa? Todos nós queremos. Começa então pelo eis-me aqui, pelo obedecer. Mas haverão aflições no seu caminho. Diga comigo, haverão aflições? Sim, haverão aflições. O Evangelho, ele é uma novidade de vida, exatamente porque a cada dia você vai viver um novo desafio no processo. Viver um novo desafio no processo. E nesse processo de crescimento espiritual, você vai enfrentar situações que precisa curar muitas coisas. Eu me lembro da história de Naamã, aquele general famoso, tremendo, conhecedor, profundo. O cara ganhava todas as batalhas para o povo dele. Então ele leva escravo toda uma nação de Israel, e lá tem uma menininha na casa dele, uma jovenzinha, que andou 150 quilômetros. Você acha que levaram eles do quê? De Land Rover? Levaram elas de a pé, acorrentados, escravos. E ela chega na casa do general, trabalhar. Então ela diz, se o general conhecesse o profeta da minha terra, ele não ia ter lepra. Porque quando ele estava na frente do povo, ele estava todo cheio de coisas, ninguém sabia que ele era leproso, ele era um vencedor, mas ele tinha problemas. Isso acontece com muitos de nós cristãos, que precisamos nos lavar. Não vou contar muito longa essa história, senão vou demorar muito, mas você lembra como foi a história de Naamã, e o profeta Eliseu fala para ele, vá se banhar no rio. Desculpa, o profeta Eliseu dá para ele um processo de cura. Diga comigo, processo de cura. E esse processo de cura do Eliseu propôs para ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. 7 é um número de Deus. Não significa que tinha que ser 7 mesmo.
Eliseu estava dizendo para ele: mergulha quantas vezes for necessário. E aqui eu quero dizer para você, que neste processo de cura, quem determina a velocidade com que vai ser transformado, quem determina a profundidade que vai ser transformado, quem determina a intensidade com que vai ser transformado, é você. Porque Deus, respeitando o teu livre-arbítrio, Ele vai dizer para você: venha mais vezes. Tem todo dia de meio-dia tem oração na igreja, na quinta-feira de tarde tem oração, na quinta-feira tem oração à noite, na sexta-feira tem o culto de jovens, no domingo à noite tem culto. Venha mergulhar nas águas de Deus. Diga: mergulhar, para me curar. Então, você entende o que Eliseu falou pro general Naamã? Mergulhe nas águas do Senhor profundamente e você vai ser curado. E a palavra fala que depois que ele fez isso, a pele dele ficou melhor que de uma criança. E ele foi embora, curado. Mas haverão aflições? Haverão ataques? Os irmãos invejosos, José teve que enfrentar. Ou será que nós não encontramos ninguém que tem inveja de nós aí na sociedade ou na igreja? Os mentirosos vão te caluniar. Lembra da mulher do Potifar? Ela inventou uma historinha, falou: olha, meu marido, ela estava dando em cima do cara, e o cara falou: eu não quero nada com você, o meu senhor Potifar deu para mim todo o poder sobre essa casa, toda a autoridade, menos com a senhora, e eu não posso tocar na senhora. Não, vem cá e tal. E a hora que ele chega perto, ela toma o manto dele, ele sai correndo porque ela está assediando ele, e daí ela inventa uma calúnia. Vai ter muita mulher de Potifar na tua vida, para aumentar os problemas, os desafios. Para quê? Para curar você, para você viver no processo, para você se desenvolver. Está entendendo isso? Não espere que você não vai enfrentar desafios de calúnia. Você vai enfrentar desafios, diga primeiro, dos invejosos. Não, diga mais alto, diga, me ajuda aí, diga: dos invejosos, dos mentirosos. E vão até tentar te matar, como fizeram com ele. Vamos jogar ele na cisterna e vamos deixar ele lá. Mas Deus proveu os ismaelitas. Sempre Deus vai prover uma saída para você. Agora você pode imaginar, o cara está dentro de uma cisterna cavada, profunda, lá onde tinha muito aranha, possivelmente, até serpentes, e jogam o cara ali dentro. Eu fico imaginando como é que foi a cabeça dele. É só porque ele estava embaixo da glória. Quando você está embaixo da glória, não tem nada que te tire da presença de Deus, amém? Quando você está embaixo da glória, não tem nada que te tire da presença de Deus, amém? Nesse sentido, então, o que aconteceu com ele? Veio os ismaelitas, Deus proveu. Diga comigo: Deus proveu. Deus proveu uma saída para o José. Veio os ismaelitas, levam ele embora, vendem ele para Potifar. Pronto, passou. Ele viveu mais uma parte do processo. Assim vai ser comigo, assim vai ser com você. Vão tentar te matar, vão tentar conspirar contra você. Vão ter os ismaelitas como escravo. O filho de um milionário, o filho do nobre Jacó, cheio de grana, nasceu o filho da Raquel, preferido. Aí pega o cara e fala: pode levar. Ele tinha motivos e razões, e você terá muitos motivos e razões para dizer: não estou aguentando mais. Então qual é a saída? Diga comigo: a saída é viver embaixo da nuvem de glória do Senhor Jesus. Então você está vendo que José era um abençoador, correto? E Deus chamou você para ser um abençoador. Diga comigo: eu vim para o Evangelho para ser um abençoador. E como abençoador, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar aflições como José enfrentou. Mas não tem problema, porque Deus é contigo. Ele vai prover saídas, Ele vai prover situações, Ele vai te dar dons que talvez você nem imagina. Só que para Ele te dar dons, vai ter um combate, haverá um combate sempre na sua vida.
Haverá um combate. Você vai combater o bom combate. E esse combate está encarregado de te tirar desse caminho, é Satanás. O demônio está encarregado de te tirar desse caminho. O demônio quer te levar para quê? Para que você sucumba, para que você não aceite. Vai lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. A mulher do Potifar foi tentar o cara. Agora pense comigo. Ele é o gerente geral. Ela manda todo mundo sair da casa. Vão lá limpar o jardim, vão lá para fora, vão lá para o andar de baixo. E fala para o José: vem me servir aqui, você afinal de contas não é funcionário do meu marido? Vem aqui, meu amor. Quem que você acha que ela estava sendo o quê? Agente de milagres? Agente de tortura. Então o que ela fez? Sejam sóbrios e vigiam. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você não pode esquecer no seu processo de evangélico, no seu processo de cristão quebrantado, que viver embaixo da nuvem significa que virão faíscas do demônio para tirar você do caminho. Haverá tentações, haverá oportunidades de erro, haverá oportunidades de pecado, haverão oportunidades de você sair dos trilhos. Estava procurando uma figura de linguagem para poder explicar isso para você. E me lembrei quando nossos filhos eram jovens, tão jovens ainda, né? Mas tinha 12 anos o pastor Gustavo. A gente desceu em Miami uma vez e alugamos um carro e fomos para tudo que é canto lá. Fizemos 18 mil quilômetros. E nesse tempo, nós fomos para a Disney. E na Disney tinha uns carrinhos que você entrava. Todo mundo entrava naqueles carrinhos, e era um carrinho que te conduzia por tudo que é lugar. Aquele carrinho te levava na escuridão, e de vez em quando vinha um fantasma em cima de você, vinha sei lá, um demônio em cima da gente, que era aquilo, e a gente se assustava, mas a gente não saía dos trilhos. De repente terminava o passeio, a gente estava com o coração ai que susto que eu levei, ai que susto, ai que susto, ai pai, eu não quero mais ir nesse aqui. É bem assim que o papai do céu faz com nós. Ele coloca a gente num carrinho, ele deixa a gente nos trilhos, não tem perigo de desviar, pode ir para lá. Aquilo andava numa velocidade tremenda, você subia, de repente, uau, 30 anos atrás, acho que era, por aí, era só nos trilhos mesmo, naquele tempo da gremalheira ainda. Hoje não, hoje é tudo, né? Aí você descia, aí você encontrava, aí vinha uma, quando você estava indo assim, virava para cá. Meu Deus do céu, era um sustaço, era só grito. É assim que acontece na nossa vida. Satanás vai tentar te pegar, mas você pode ficar tranquilo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, embaixo da nuvem da glória, Ele não vai te pegar, porque você está nos trilhos. Aleluia, aleluia, aleluia. E então, como José venceu essa tentação, preste atenção, desde então, José não tinha interpretado o sonho dele, só contou para o pai e para a mãe que ele tinha tido um sonho. Eu fui ler de novo para ter essa certeza. A partir do momento que ele começou a correr o processo, diga comigo, percorrer o processo. A partir do momento que José começa a percorrer o processo e obedecer, dizer, eis-me aqui, e passa por toda essa tortura de cair lá, ser vendido, etc., ser tentado, ele vai para a cadeia. E ali ele começa a ter dons. Diga comigo, dons. Todos nós, a palavra fala que quem dá os dons é o Espírito. Espírito com letra maiúscula, chama-se Espírito Santo de Deus. A uns é dado o dom de línguas, a outro é dado o dom de profecia, a outro é dado o dom de entendimento, de discernimento. Enfim, você pode pedir, porque o papai quer dar dons para você. Depois que você decidiu pagar o preço
da renúncia. Depois que você decidiu entender o processo, que ser cristão é viver numa renúncia constante, não é um processo que começa hoje e termina amanhã cedo só porque eu recebi Jesus no coração e agora eu sou crente. Não é assim. Olha o que acontece em Gálatas 5, 22 para frente. Coloca para mim lá. Um homem humilde, ele falou assim: lembre-se de mim lá na cadeia. Depois que ele contou a história para os caras: ó, você vai ser morto, e aconteceu, e você vai ser solto. Então lembre-se de mim, por favor, humilde, cheio do Espírito, reconhecido pelo faraó, paciente, esperou 13 anos. E esses são os dons que nós precisamos pedir para Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor. Aqui nessa tela não aparece, mas se você olhar na sua versão escrita em casa, você vai ver que esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus com letra maiúscula. E isso é importante entender. Não é o fruto que você gera por sua vontade, pela sua garra. É o fruto que Deus derrama pela glória dEle. É o fruto que Deus te dá de graça. É aquilo que o Clayton ontem à noite ministrou aqui. Ou seja, é a glória de Deus, é a graça de Deus. É viver sob a nuvem da glória, para que você tenha realmente o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, né, pastor? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos mais para frente, vamos até isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, como José. O José crucificou a carne dele com as paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, aí novamente é Espírito com letra, andemos também pelo Espírito. Amém? Até aí. Aleluia. Então, diga comigo: dom de Deus vai ser derramado sobre minha vida quando eu viver embaixo da nuvem de glória de Deus. Olha que importante. Então, havia uma situação muito difícil. Para ele poder ter esses dons, para ele poder ser atendido nas orações dele, para que o céu se abrisse, ele teve uma prova de lealdade impressionante. Imagine você está com a mulher do patrão, sozinho, sendo tentado. Diz a palavra que José era um homem de uma aparência linda. Então ele está sendo tentado. E ele fala: não. Ele podia dizer: capaz, meus irmãos me jogaram numa cisterna, venderam para os ismaelitas, eu era um empregadinho aqui, um escravo, agora já sou o diretor aqui dessa instituição aqui chamado Potifar, por que eu não posso? O que tem? O que tem? A maioria dos cristãos falariam assim, e esse é o problema. Eu espero que a partir dessa noite você tenha um entendimento do processo que você está vivendo e você saiba realmente valorizar a renúncia, porque quando você valoriza a renúncia, vem o dom. Diga comigo: quando eu valorizo a renúncia, Deus derrama dons. E por fim, chegamos de novo no mesmo lugar na vida de José. Vai o irmão, vem os irmãos, não quero alongar, pode vir, Joey. Vai os irmãos, vem os irmãos. Até que um dia, como eu expliquei no começo, ele está diante de uma situação que ele precisa decidir. Agora eu mato todos esses caras e acabo com a promessa que foi dada para Abraão, que passou para o seu filho chamado Isaac, que passou para o meu papai chamado Jacó, que passou para mim e que vai passar para todos esses irmãos, que vai formar 12 tribos. E então ele tem a visão. Fala: opa, eu nasci para um propósito. Diga comigo: eu nasci para um propósito. E então você precisa entender isso. Naquele momento José tinha na mão dele a história do povo hebreu. Naquele momento José tinha na mão dele toda a história de Israel que você está vendo hoje. E tudo o que aconteceu depois. Nós estamos aí em Gênesis, estamos começando a Bíblia. Estamos começando a Bíblia. Mas ele naquele momento, eu falo: espera aí. Quando eu fui leal, quando eu exerci com dignidade, quando eu manifestei a presença de Deus na minha vida,
quando eu deixei a glória de Deus, quando eu disse eis-me aqui, quando eu disse descansa no Senhor e o mais Ele fará, e eu estou vendo Deus fazer, agora não é hora de eu vingar. Por isso vingança não faz parte do processo do cristão. Por isso cobrança não faz parte do processo do cristão. Por isso executar com maldade, com fofoca, por isso ouvir palavras, como eu falei ontem à noite, ser pinico dos outros, não faz parte do cristão. José naquele momento pensou, eu vou acabar com esses caras. Ele já tinha trazido eles para a terra de Gozém, que era a terra mais fértil do Egito, beira do rio Nilo. Você já navegou pelo rio Nilo? Nós tivemos essa oportunidade. Chatão assim, ó, como é que fertilizava aquela terra? Antes da represa de Ançoan, que era antes de Itaipu a maior do mundo, lá em cima, na cabeça do Nilo, havia as enchentes cobriam aquelas terras todas, e depois quando descia, ficava tudo fertilizado, porque vinham das maiores minas de fósforo do mundo, que até hoje são os produtores de fósforo, para plantar soja no Mato Grosso, para plantar soja em Minas Gerais, plantar soja no Paraná, Rio Grande do Sul, vem dessas regiões aí, região para cima do Mar Morto, pelo deserto, até chegar ao norte, ao sul do Egito, perdão. Nesse processo, José podia ter dito, sabe de uma coisa? Eu vou ficar com tudo isso aí para mim. Eu vou ficar para mim, vou tirar. Esse safado dos meus irmãos me jogaram numa cisterna, me venderam para os ismaelitas, dei de comer para eles, quis honrar meu pai, porque meu pai, afinal de contas, me tratava, mas agora o papai morreu. E aí ele fala para eles, lembra lá no 50-20, põe lá 50-20, vou ler aqui que é mais fácil, 50-20, Gênesis 50-20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de quem? De muitos, de milhares, de milhões de egípcios, de centenas de cidades em roda do rio Nilo, que iam buscar comida. A palavra fala que foi tanto, mas tanto alimento, que um momento ele decidiu, que produziu com a administração dele, que num momento ele decidiu falar assim, vamos parar de medir esse troço, vai amontoando aí por favor, vai amontoando. É isso que Deus pode fazer na tua vida. Você está entendendo o processo? Você está entendendo o processo? O que Deus quer falar para você essa noite? Você não pode interromper o processo de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, não interrompa o processo de Deus. O processo de Deus, tudo que Deus quer é te abençoar. Entenda isso, tudo que Deus quer é te abençoar. Ele está esperando que você entenda o propósito. Ele está esperando que você, a cada palavra, a cada escolha, a cada situação, você realmente busque cumprir o propósito, busque no coração dele. Pastor, como é que eu fico sabendo disso? Venha para a igreja, venha todo domingo, venha durante a semana, venha orar, vai buscar o coração de Deus. E quando você busca o coração de Deus, você entra embaixo da nuvem da glória, porque quem já pisou na nuvem da glória, quem já pisou no santo dos santos, quem já teve essa experiência com Deus, tem revelação. Diga comigo, quem tem dom, tem revelação. E na revelação, Deus vai mostrar para você, não faça assim, não compre isso, não venda isso, faça aqui, eu vou abrir essa porta para você, você vai ter tal situação, você vai prosperar, você vai ter saúde. O que fala a palavra? O que nós lemos hoje? Hoje nós lemos assim, no Salmo 40, Ele cuida até quando você está doente. Pode pôr 41, 2 para mim aqui, faz favor. Salmo 41, vamos ler um pouquinho do Salmo 40 para você entender. Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Por quê? Porque você tem uma conta, eu falei ontem à noite, você tem uma conta de poupança com Deus. Cada vez que você renuncia, cada vez que você abre mão da tua carne,
Cada vez que você se submete aos processos do Senhor, diga comigo, processos de Deus. Cada vez que você se posiciona nesse processo, cada vez você vai ter experiências novas. Você vai ver Deus te ungir, te dar graça, te dar unção, te dar presença, te dar caminho, te dar soluções. Deus vai fazer. Você quer, levante a sua mão e diga: eu quero para a minha vida, eu quero para a minha vida. E em nome de Jesus, diga: eu quero tudo que Deus tem prometido na palavra dEle para a minha vida. Para isso eu decido essa noite viver os processos de Deus. Vamos rever? Obediência, sim. Eu estou aqui. Aflições, sim. Vai ser um abençoador? Claro que sim. Vai ser submetido a provas de lealdade constantemente. Se você está numa igreja, aleluia, você é igreja. Não é esse pavilhão aqui, você é igreja. Haverão frutos do Espírito para você depois que você perdoar. Processo não convive com falta de perdão. Se você está sob a nuvem da glória, se a nuvem da glória está sobre sua vida, você não terá dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Você vai entregar. Nós estávamos orando por uma pessoa essa semana, a pastora e eu, e nós estávamos orando, e de repente Deus me deu uma visão. Eu vou, sabe o que é, Ademir? Presta atenção. Quando você vai perdoar uma pessoa, quando você vai entregar uma situação, quando você vai cumprir o Salmo 37, quando você vai cumprir o Salmo 37, fala: descansa no Senhor. É como você chegar lá no banco, pegar um envelope, colocar dentro essa situação, ou essa pessoa, ou esse problema, coloque ali dentro. Pega um envelope de ouro, para você entregar com ouro, e coloque no caixa, e deixa que vai. Eles sabem o que fazem. Quando você põe o teu dinheiro no caixa eletrônico, você tem um cheque que vai entrar hoje, 5 minutos para as 3 da tarde, 3 da tarde vai fechar. Agora já está mais fácil, ali no banco tem um negócio que recebe em dinheiro já, está mais fácil. Mas você corre lá, põe o envelope em dinheiro, pronto, depositei em dinheiro, agora eles se viram. É assim que Deus quer fazer. Deus quer que você entregue na mão dEle. Por isso fique de pé essa noite. Eu quero que você entregue na mão dEle todas as dificuldades de processo que você está vivendo. Eu quero que você tome decisões essa noite que são importantes para a sua vida.